Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Nesta noite eu quero compartilhar com vocês esta ideia. Qual é o plano ou a vontade de Deus para a minha vida? É um questionamento, é uma pergunta. Qual é o plano ou a vontade de Deus para a minha vida? Quando você escuta essa pergunta, ou a faz, o que vem à sua mente? Eu devo namorar com essa moça? Eu devo namorar com esse rapaz? Eu devo ser médico, advogado, professor, mecânico? A ideia que nós temos do plano de Deus, ou a vontade de Deus é sempre essa. O texto que eu escolhi está em Romanos capítulo 8, versículos 28 ao 30. E vocês têm em mãos, porque eu já enviei a vocês via internet, meio WhatsApp, as minhas notas, vocês têm em mãos nos seus smartphones ou tablets. Se não, abra a Bíblia aí. Romanos capítulo 8, versículos 28 ao 30. Aprontem suas canetas e tudo aquilo que Deus falar com vocês, em especial, anotem, para que vocês tenham subsídios a fim de ajudar outras pessoas. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Romanos capítulo 8, versículos 28 ao 30. Sempre que nós falamos sobre a vontade de Deus, cria-se uma expectativa confusa, porque as respostas a essa expectativa também são confusas. Por quê? Ninguém conhece a vontade de Deus integralmente. E Deus nunca deixará que você ou eu conheça a sua vontade integralmente.
Mas que história é essa, Walter, que você está dizendo? A Bíblia diz que nós temos que conhecer a vontade de Deus. Mas a Bíblia mostra qual é a vontade de Deus. Por quê? A verdade é que nós conhecemos alguma coisa da sua vontade e muitas outras não. Há coisas que sabemos e há coisas que desconhecemos. E eu vou tentar usar o texto de Paulo, que nós lemos em Romanos, capítulo 8, versículos 28 ao 30, para explicar a vocês essa confusão que existe na mente de muitos irmãos e tentar responder a essa questão: qual é o plano, a vontade de Deus para a minha vida? Alguns aqui estão prontos para tomarem decisões. Sair do emprego, ingressar em algum curso, comprar alguma coisa. E como eu tenho explicado a vocês, não há pecado algum em você estudar alguma coisa e depois parar no meio do caminho e então escolher outra coisa. Não há crime nisso. Há pessoas que dizem: oh, meu Deus, eu não quero estudar nada que o Senhor não queira. Algumas pessoas, às vezes, querem estudar fora do país. E não há pecado algum nisso. Deus não intervém nisso. Se Ele abre as portas, você pode ir, mas você deve ir da maneira correta. Você não pode viver lá, naquele lugar, contrariando as leis. Você deve estar sempre procurando legalizar-se. Quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, ele não se dirigiu a uma igreja que estava cometendo erros espirituais e morais. Na verdade, nós não sabemos quem fundou a igreja em Roma, mas não foi Paulo. E Paulo nunca havia estado lá, mas ele queria muito visitar a igreja em Roma, e quando foi para morrer. Ser martirizado. Agora, se a igreja não está cometendo nenhum erro, por que Paulo escreve uma carta? A carta de Paulo aos Romanos é para explicar aos cristãos que estavam iniciando e caminhando na fé sobre a vida cristã, como ela começa, como ela se desenvolve, quais são as coisas importantes. É uma carta de orientação, de educação, de ensino teológico e doutrinário a pessoas que estavam iniciando na fé. Diferente, por exemplo, da carta que ele envia aos Coríntios, quando ele diz lá: vocês têm que tomar de novo, se alimentar de novo de comida de criancinha. Vocês se dizem tão espirituais, mas são carnais. Quando ele escreve aos Gálatas: por que vocês estão aceitando um outro evangelho? São cartas em que ele recrimina o erro. Mas aqui não. Quando você começa a ler Romanos, você aprende o que é o cristianismo.
Para dizer a verdade, o livro de Romanos e o de Hebreus são os livros do Novo Testamento menos lidos e menos compreendidos, quando na verdade são os dois mais importantes que existem. Quando você entende o livro de Romanos, aquela coisa de fanatismo, aquela cegueira do fanatismo cai, aquela venda cai, aquelas cascas que vedam os olhos saem, caem. E quando você lê o livro de Hebreus e entende, você começa a perceber a grandeza de Cristo, porque o livro de Hebreus explica a grandeza de Cristo, e o livro de Romanos explica como é a salvação, o que é o trabalho de Deus em nossas vidas, como nós devemos crer. E é isso que eu vou tentar passar para vocês hoje dentro desse assunto. O que é que nós temos que crer, de fato, acerca da vontade de Deus? Porque nós vemos muitas pessoas fazendo jejuns para descobrir a vontade de Deus, ou não é verdade? Talvez você já fez, ou está fazendo. E garanto que depois dessa noite você vai parar. Você já fez jejum para buscar a vontade de Deus? Você já fez trabalhos na igreja para, Senhor, eu vou começar a fazer alguma coisa, e o Senhor eu vou me dedicar ao Senhor, e o Senhor vai me mostrar o que eu tenho que fazer. Não precisa nada disso. Então, você talvez está dizendo assim, será que eu devo continuar esse namoro, continuar, ou desistir, parar, eu devo começar? Também não tem nada disso. Imagine você buscando a Deus para dizer assim, Senhor, eu tenho que começar esse namoro com essa moça. Esse não é o modo de você iniciar um relacionamento. Porque o seu coração está tão contaminado pela paixão, que você pode orar o quanto você quiser, já está resolvido. Você já se entendeu consigo mesmo, é essa que eu quero. Não adianta você falar, Deus, eu posso namorar com ela. Não adianta Deus dizer não, porque é aquela que você quer, ou é aquele que você quer. Não tem jeito. Então, Deus não vai punir você por estar namorando, ou iniciar um relacionamento, que lá na frente não vai dar certo. Ele sabe que não vai dar, você não. Mas Deus abre as portas. O que você deveria estar buscando é, Deus, eu estou gostando dessa menina aí, ou então, estou gostando desse menino aí. Eu peço que o Senhor me ajude a namorar direito. Eu peço que o Senhor me ajude a ter um relacionamento sadio, para construir alguma coisa sadia, ser um exemplo para outras pessoas. Por quê? Se no futuro, então, nós nos casarmos, que nós não soframos como muita gente no passado, que não entendia sobre a questão de relacionamento sadio. Então, eu quero aprender como me relacionar, como abraçar, como sair, como namorar, Não entendo esse lá como besteira, não. Então, porque a dona Edith já ficou toda arrepiada aí. Então, veja lá. Aí veja lá. Então, vocês entenderam? A pessoa começa a namorar, não tem problema nenhum. Você compra um automóvel, 0 quilômetro. Existe algum problema de você comprar um carro 0 quilômetro? Deus vai te matar? Não. Mas você vai dizer, Senhor, você compra o carro, vamos supor, daqui uma semana, você para o carro na rua, vem uma carreta e passa por cima. Não deu nem tempo do seguro, vamos dizer assim. Você não sabia disso. Mas você fala, Deus abriu as portas. Sim, Ele abriu as portas. Mas e agora? Foi essa a vontade dEle para a minha vida? Foi.
Não era para eu ter comprado o carro então. Por que não era? Nós temos uma mania de associar tudo de ruim que nos acontece, dizendo assim, se eu tivesse obedecido a Deus, eu não estaria nessa situação. Não é bem assim. Não é bem assim, não. Eu tenho explicado para vocês e hoje vou bater de novo nessas verdades, para vocês entenderem, compreenderem, para tirarem essas minhocas, esses fantasmas que assombram a mente de muitas pessoas. Então vamos lá. Primeira coisa é que antes de estar em Cristo, Deus estava fora dos seus planos de vida. Essa é a grande verdade. Você se lembra? Quando você estava longe do Evangelho, de fato, entre aspas, você não se preocupava em servir a Deus. Mas, Walter, eu tinha uma religião, eu acreditava em Deus. Acreditar em Deus é uma coisa, mas viver com Ele é outra coisa. Tá? Acreditar em Deus é uma coisa, mas compreendê-lo, entendê-lo, discerni-lo, conhecer seu caráter, seus planos, é uma outra coisa. Muito bem. Quando Deus, então, nos chamou, nós estávamos completamente fora do plano original divino. Qual era o plano original divino? Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Em vez de nós expressarmos a sua imagem, a sua semelhança, através dos nossos pensamentos, palavras e atitudes, nós passamos a expressar o quê? Orgulho, egoísmo. As nossas escolhas e decisões em nada se pareciam ao que Deus é ou esperava de nós. Qual era a característica da nossa vida, senão amor próprio? Esse amor próprio que sempre nos conduz ao quê? Ao orgulho, ao egoísmo, aos interesses, aos desejos, aos prazeres pessoais. O nosso alvo não era amar a Deus. O nosso alvo sequer era pensar nos céus. Nós jamais questionamos no passado se iríamos ou não para a eternidade. Nós queríamos uma religião que misticamente nos protegesse das investidas de alguma maldade, de uma malignidade. Nós queríamos um conceito religioso que nos desse uma ideia de proteção. Fosse uma fita, fosse um barbante pendurado no pescoço, uma roupa, uma camiseta, um banho, uma erva, um sal, uma cachaça, um patuá, né? Uma figa, uma ferradura, um pé de coelho, uma vassoura atrás da porta. Eu lembro que lá na fazenda a gente olhava de longe na estrada, porque geralmente as casas da fazenda se constroem no alto, né? Então de longe você vê assim, você vê aquela carroça vindo, e a turma fala assim, esconde-te, esconde as coisas, lá vem o Antônio e a Maria, lá vem o Zé e a Maria, e ele vem com a criançada, eles vão comer tudo que está aí. Era uma correria, não sei o quê, e eu via minha tia correr assim com a vassoura e colocar atrás das portas, da sala e da cozinha. Que é para... E antes de colocar a vassoura lá, ela já dava uma vassourada assim, ó. E falava, vai, Deus me ajude. E colocava lá. E realmente eles eram muito chatos. Então, a única coisa que ela pegava, então, era alguma farinha, um pouco de leite, porque isso aí tinha sempre, né? E começava a fazer um bolinho de chuva.
E entuchava nas crianças bolinho de chuva mesmo. Come aí. Fazia aquele monte de bolinho de chuva, o fogão a lenha já estava lá queimando mesmo, e fazia lá os bolinhos e, com a colher e pá, deixava lá, fazia uns grandes, uns pequenos, e a gente torcia para o moleque queimar a boca naquilo. Nós não entendíamos muito sobre o caráter de Deus, não entendíamos nada sobre o caráter de Deus, muito menos os seus propósitos. Imagine, a única religião que nós tínhamos dentro de nós era alguma coisa que nos protegesse, protegesse a nossa casa, primeiramente nossa vida, né? E então, nem a nossa casa a gente pensava muito, o que nós queríamos é que a religião protegesse os nossos negócios, o meu dinheiro, me abrisse oportunidades, me abrisse o campo. Ou não era assim que vivíamos? Vamos ser honestos, hein? O problema da dificuldade de respondermos a essa questão é porque ainda vivemos assim. Muitos que estão aqui ainda vivem assim, então não conseguem responder o contrário. Vocês ainda estão amarrados nisso. Vocês ainda não conhecem Deus. E nessa noite eu vou tentar explicar mais uma vez para você entender quem Ele é. Porque há muitos cristãos, inclusive aqui, que vivem na esfera da igreja, mas não entendem ainda a finalidade do chamado de Deus para as suas vidas. Eles não conseguem entender. Eles continuam vivendo somente para os seus interesses, para os seus gostos, para os seus prazeres pessoais, porque não compreendem o plano divino e não o amam como deveriam. Em todo o tempo eles estão se iludindo, ou iludindo a si próprios, pelo mau entendimento que têm sobre o termo plano, vontade de Deus. Inclusive, quando eles convidam alguém para ir a uma reunião da igreja, eles dizem assim: você está sofrendo, a pessoa diz: eu não aguento mais, eu estou lutando, estou perdendo tudo. Aí, a palavra que eles têm é: calma, você nem imagina o plano que Deus tem para a sua vida. Ou você nunca ouviu isso? Quantas vezes eu ouvi essa lenga-lenga? Quantas vezes eu não ouvi esse tipo de coisa? Walter, você não sabe o plano que Deus tem para a sua vida. Eu nem vou falar. Mas se eu gostaria de perguntar para essas pessoas que vieram falar para mim: escuta aqui, o que você viu? Você me viu com câncer? Você me viu assim aonde? Numa igreja, numa avenida, onde passa o metrô perto, o ônibus, para todos os lugares, avião descendo, pessoas vêm de avião, no helicóptero, na igreja, trem, metrô. Nós estamos numa rua, aqui ó, que ninguém conhece, se é que isso é rua. Eu chego de manhã aqui, eu fico triste de ver as pessoas jogando lixo, sofá, às vezes até tenho vontade de dar uma dormida, né? É cedinho que eu cheguei aqui. Então eu fico pasmo com essa cultura brasileira. Fico pasmo. Na rua. Então, é uma coisa que, esse é o plano. Por acaso você viu eu perdendo minha saúde?
Como eu gostaria, perguntando para a pessoa, não é para você não, tá? Não se fica preocupado, não tente me responder. Eu perguntaria a essa pessoa, você me viu perdendo a saúde? Você me viu nessa rua? Você me viu eu tendo algum entreveiro com aquele fulano, beltrano, ciclano? Porque não acontece entreveros. Você me viu tendo decepções? Você me viu eu vivendo na base da salada sem vinagre? Você come folha, mas não tem gosto. Se comer alface sem vinagre, você está comendo papel. Você vive a vida se arrastando, você olha os outros assim, você vê alguém comendo aquele frango, mas você não pode ter dentro de você o mesmo pedaço de carne. Você não pode comer uma pipoca, um suco, um guaraná, uma Coca Zero. Então como é que você diz, que plano é esse? Você casou agora, faz aí uns par de meses que você casou, você diz assim, ai, que felicidade, mais 4, 5 meses você chega aqui e fala assim, não estou aguentando mais. Alguém chegou no dia do seu casamento e disse assim, eu vejo que Deus tem um plano glorioso para vocês. Você quer matar aquela desgrama que falou isso. Cadê aquela pessoa que chegou aqui e falou que tem um plano maravilhoso, o plano. Você começou a estudar, Deus tem um plano na vida do seu filho. Você entrou na faculdade e agora não tem dinheiro para pagar. Você tem que trancar a matrícula. Você quer pegar aquela mulher que foi na tua casa, ou o homem, sei lá quem foi, sexo masculino, feminino, ou sei lá o quê, e você quer esganar, porque você diz assim, diz que tinha um plano. E agora? Você está entendendo onde eu quero conduzir vocês a pensarem? É uma bagunça. Então você chega para uma pessoa e fala assim, Deus tem um plano. Ou então você mesmo está passando por uma situação difícil, e como você não tem explicação, e você não quer dizer, por exemplo, que não tem fé, porque a maioria cobra isso. Você vai numa igreja aí, neopentecostal, pentecostal ou moderna, então, se você está doente, é porque, como é que você aceita isso? Se você vai num hospital fazer uma cirurgia, ele diz assim, Jesus cura. Ou não é assim? Você está passando por uma situação que não tem muito dinheiro, fala, você não está orando, Deus manda, Deus abre as portas. Como se Deus derramasse dinheiro do céu. Você vai atrás desses pregadores de prosperidade, eles ficam dizendo, vem receber oração e você vai ser próspero. Segundo a Bíblia, para você ser próspero, você tem que deixar de ser vagabundo e trabalhar. Certo? Porque se você não trabalha, você vai ser próspero no quê? Se você não quer estudar também, você vai desenvolver-se no quê? No quê com acento no fim, porque depois vem interrogação, você não sabe. E aí? Aí você diz assim, não, eu estou passando por esse problema, porque eu sei que Deus tem um plano na minha vida. Que plano? A verdade é que nós não conseguimos explicar às pessoas que plano é esse, porque não conseguimos explicar para nós mesmos que plano é esse. O verso que nós lemos agora há pouco, ele fala que nós sabemos alguma coisa. Quem é que sabe?
Paulo não está orientando os cristãos de Roma, como eu disse no início, porque eles estão iniciando uma caminhada na fé. Eles não sabiam, mas Paulo sabe de uma coisa. E Paulo queria que eles soubessem o que ele soubesse, porque se não soubessem o que ele soubesse, não saberiam o que ele sabe. Na verdade, Paulo queria que eles soubessem, de fato, o que os cristãos mais experimentados sabiam. E o que é? Primeiro, que todas as coisas... Muito bem. Mas essas todas as coisas, o que são? A explicação lógica é, todas as coisas, sabe o que significam? Todas as coisas. Mas quando você entra na Bíblia, o que significam todas as coisas? Coisas que você desconhece. Olha só a vida. Você estava numa determinada situação, vivendo muito bem. Eu não sei se você é de uma cidadezinha do interior, que levantava de manhã, lá onde a gente foi criado, levantava de manhã, dia, tarde, noite. As mulheres punham a cadeira na calçada e ficavam lá com um bule de café, à noite. E a gente caçando içá, sabe o que é içá? E a gente tirava o traseirinho dela, que era gordinho, e fazia fritada e comia. Proteína pura, aquilo é maravilhoso, tem gosto de amendoim. Você fritava aquilo, jogava um salzinho, ó, pá. Algumas pessoas têm nojo, eu entendo. Mas era uma maravilha. Hoje nem isso tem mais, não vejo lugar nenhum. Mas ficava lá conversando. As mulheres tinham a vontade de falar de conversa de assombração. Lobisomem, assombração. Eu vi uma alma. Você viu? Onde? Você não... Olha, à noite eu abro os olhos, a assombração está do meu lado ali. Então, a turma vê o diabo na cama, debaixo da cama, em todo lugar. Então, a conversa era assim. Porque eles precisavam criar algum clima de agitação, porque tudo era calmo. Era gostoso você levantar de manhã, sentir o cheiro do pão sendo feito no forno a lenha. O queijinho que era feito em casa, que é muito fácil fazer queijo, você faz o queijinho, no outro dia está pronto, você vai lá, come, passa no pão. A manteiguinha feita em casa também, era uma maravilha. De repente a vida entra nos avessos e agora você se vê numa situação, numa cidade grande, onde o carro vem, passa que eu vou passar por cima, vem, Você olha a casa, lá no campo a casa era tudo pertinho, as coisas altas eram árvores. Agora você anda na cidade, você olha para cima, aqueles prédios cinzentados, cadê o sol, aquela poluição, e aquilo vai entrando dentro de você, uma situação triste. Lá não tinha muro, você olhava dos lados, era uma maravilha. Agora aqui você tem que murar, porque você vai tomar banho e você sabe que o vizinho fica assim, ó. Aí você tem que se fechar, você está dentro de uma cadeia. Uma vida estressante, angustiante. Não é igual o seu paraíso. O que aconteceu? De repente, nessa situação toda, nessa confusão toda, Deus te chama. A vida deu uma volta tremenda. A vida deu uma volta, a vida lhe tirou certos prazeres. E você diz, o que está acontecendo comigo e minha família?
E então você vai descendo, descendo, descendo a ladeira, e de repente lá embaixo Deus te chama. Você nunca poderia supor que tais situações aconteceriam com você. No cristianismo, você não está livre dessas experiências. Você começou na igreja e disse assim, olha, ouviu falar, se você se entregar a Deus, você vai ver que vida Deus vai te dar. Uma paz que você não imagina. Quem prega assim, não sabe nem o que é paz. Porque a paz que Jesus está anunciando não é um sentimento. É um estilo de vida. É um estilo de vida em que a pessoa se submete aos termos de Deus. Então é uma paz que você tem com Deus. Não é uma paz que você sente, mas é uma paz estabelecida. É o fim de uma guerra, é o fim de uma inimizade. Então essas situações que nós vivemos podem ser agradáveis ou não. De repente você está na igreja e você ouve, Deus vai proteger você a todo custo. E de repente você sai assaltado. Aí você volta e diz, cadê Deus? Não falaram que Ele ia me proteger? Você já indagou sobre isso? Uma vez eu estava voltando de um acampamento, e o camarada colocou o revólver na minha cara. E só não conseguiu levar o carro, porque naquela época a chave quebrou no contato. E eles fugiram. Mas roubaram o relógio, roubaram um monte de coisa. Enfim, acontece. Vez ou outra você vê na televisão uma filha de um irmão sendo estuprada. Há poucos dias atrás, um cara entrou numa igreja e matou pessoas e deu um tiro no pastor lá, ele escapou e não sei o quê, mas irmãos foram assassinados dentro da igreja, porque o cara louco, porque ele queria um cargo e o pastor não deu, e ele foi lá e queria matar o pastor. Como não conseguiu matar o pastor, ele matou alguns irmãos, resolveu matar. Que plano é esse que Deus tem? Que vontade. Alguém entrou lá, no dia da inauguração da igreja, alguém diz assim, os planos de Deus para esta obra maravilhosa, maravilhosos. Garanto, como aconteceu aqui também. Eu ouvi pessoas dizendo que a nossa igreja ia ter 10 mil membros, 50 mil. E nós estamos aqui, lutando aqui. Não temos 7 mil. Mas não é isso que me preocupa. O que me preocupa é acalentar minha alma, descansar minha alma no Senhor, dizendo, não se preocupa com essas bobagens. Alguém disse que Deus ia te dar isso, dar aquilo, e você ainda não conseguiu comprar sua casa, o seu carro, você ainda não conseguiu se estabilizar. Você olha para a sua família e você está tendo problemas com seus filhos. Em toda parte, se eu começar a cutucar aqui, nós vamos levantar problemas. E então, qual é a resposta imediata? Vamos criar uma reunião para a solução de problemas. Hoje eu convoco vocês para fazermos uma campanha. Como se isso fosse resolver os teus problemas. Na verdade, isso daí é uma fuga. Fazer campanha, corrente, novena, é fuga. É tentar fugir do plano de Deus, ou da vontade de Deus. Mas volta, agora você está nos confundindo mais e mais. Estou mesmo. E vocês, espero que estejam atentos para compreender o que eu estou para ensinar.
Porque se não estiver atento, você vai boiar. Boiar, sabe o que significa? Você vai ser levado pela correnteza e não vai entender nada. E não sabe explicar. Nós temos a ideia, em segundo lugar, que todas as coisas trabalham juntas. Todas as situações agradáveis ou desagradáveis nos ajudam o quê? A melhorar a excelência do nosso caráter. Então, essa mistura de situações agradáveis e desagradáveis, porque quando Deus abre as portas, você passa, e então começam a acontecer coisas agradáveis e desagradáveis, você diz, meu Deus, uma hora está bom, outra hora está ruim, e aí? Isso mexe com o seu caráter, porque Deus está trabalhando antes de tudo na sua vida. Deus coloca uma pessoa chata do seu lado. A sua mulher, ou seu marido, ou seu pai, sua mãe eram tão agradáveis, mas ultimamente estão inconvenientes, estão chatos demais. E você diz assim, irmão, ora por mim, porque eu não estou aguentando meu pai e minha mãe. Ora por mim, não estou aguentando meu marido. Ora por mim, não estou aguentando minha mulher. O diabo está naquela mulher. O diabo está encostado naquele homem. E aí você começa a colocar culpa nos outros e dizer o diabo entrou, o diabo saiu, o diabo arrastou, o diabo jogou por cima, o diabo está acabando com a minha vida, o diabo está acabando com a minha casa. Não. Deus, lembre-se, nada acontece na sua vida sem a permissão divina. Não adianta você fugir da Bíblia, pessoal, não adianta, gente. Nada acontece sem a permissão divina. Nada acontece por acaso. Se Deus está permitindo ali, é porque Ele quer trabalhar na sua vida para alcançar aonde você está enxergando o problema. Na verdade, o que Deus está querendo é espetar você para renovar sua mente e aperfeiçoar o seu caráter. Mas Ele só pode fazer isso nas pessoas que o amam. Porque somente essas pessoas que amam a Deus são capazes de perceber que Deus permite em suas vidas situações agradáveis e desagradáveis. E que, tanto por meio de uma como de outra, Deus está trabalhando para renovar suas mentes e aperfeiçoar seu caráter. O rapaz chega para mim e diz assim, Walter, o negócio é o seguinte, antes, há um tempo atrás, eu ia aqui e ali, mas agora, minha mãe e meu pai começaram a falar, não vai. Mas por que não vou? Antes eu ia, agora não vou. Eu sei como me controlar, eu sei como me comportar, eu sei como me dirigir, eu sei como me movimentar naquela situação. Por que agora eles estão querendo pegar no meu pé dizendo, não vai mais? Não é justo. Eles estão tolhendo a minha liberdade. Como se ele tivesse liberdade. Mora na casa dos pais, come lá, abre a geladeira, liga a televisão, tem a cama e ainda quer mandar. Bom, aí dá para você orar. A única resposta que eu tenho é, eu vou orar por você. Mas como assim? Eles são os problemas, eu não fiz nada. E realmente, muitas vezes, eu conheço jovens que não estão andando errado, mas os pais começam a impedir que eles saiam
e frequentem os mesmos lugares que frequentavam. Por quê? A pergunta que eu faço é para ele. Por que será que seus pais estão proibindo você de sair? Mas eles não me viram fazendo nada errado. Tá bom, mas por que estão? Possivelmente eles ouviram alguma coisa que aconteceu com alguém e não querem que aconteça a mesma coisa com você. Eles estão tentando te proteger. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso é amor. E você está reagindo de uma forma negativa ao amor que eles têm por você. Então o que eu tenho que fazer? Se senhor, se senhora, se isso vai tranquilizar o seu coração, eu aceito. Você vai agindo de acordo com Deus, com o que Deus ensina, segundo a vontade de Deus clara, filhos, honrem seus pais, você estará fortalecendo a vida deles e sossegando seus corações. Talvez Deus queira que você gaste um pouco mais de tempo com seus pais. Eles precisam ter mais tempo com você. E que você pare de pensar somente nos seus interesses. Dá para perceber? O marido chega em casa e fala assim, bom, olha, hoje eu vou na casa do Zé. Tá bom. Amanhã ele chega em casa, hoje eu vou na casa do Antônio, nosso primo. Tá bom. Chega na quarta-feira, olha, eu vou ali resolver um negócio lá com a turma ali, do clube. Tá bom. Chega uma hora que a mulher estremece. Aí ele vem na igreja e diz assim, volta, eu preciso de oração para minha mulher, que ela está ficando louca. Ela está louca. Agora eu tenho que ficar em casa agora? Não aguento ficar lá. É isso que Deus quer. Maridos, amem suas esposas. Ela está precisando agora de proteção. Então para tudo. Mas eu tenho atividade na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Para. Primeiro a sua família. Primeiro os seus pais. Primeiro os seus filhos. Aí então depois você vai retomar tudo isso. Ou então dá uma equilibrada. Deus está querendo que você saia com a esposa, que você ou saia com o marido, ou então que você gaste tempo. Deus permitiu uma situação que você jamais imaginaria que fosse acontecer. E você começa a dizer, é o diabo não quer minha espiritualidade. Desde quando você fazer coisas para a igreja, cantar, tocar, ensinar, isso vai tornar você espiritual? Desde quando você se intitular-se pastor, pregador, profeta, o diabo que for, vai tornar você uma pessoa espiritual? Eu posso pregar tudo aqui para vocês e não ser nada espiritual. Espiritualidade não tem nada com o que você faz na igreja. Espiritualidade tem a ver com o que você é em Deus. Espiritualidade tem a ver com obediência. Então, uma pessoa que ama a Deus, ela compreende essas coisas e aceita o trabalho de Deus na sua vida. E isso nos leva, então, a um outro ponto. Vocês entenderam o que eu disse? Guarde isso. Você está bem e de repente tudo está de perna para o ar.
E você diz, não pode ser Deus, até agora Deus estava me abençoando. Deus não deixou de abençoar só porque as coisas viraram. Você imagine Jesus lá na cruz. Pai, estava tão bem, o Senhor me abençoava, olha a situação que eu estou agora. Por acaso ele não era uma pessoa abençoada, pregado na cruz? Que bênção que ele foi, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, enfim. Paulo, na cadeia lá, em Roma, poderia dizer, Senhor, eu poderia estar viajando, pregando, ensinando, parando nas cidades, fortalecendo os irmãos, e o Senhor me resolveu colocar aqui na cadeia. Um homem tão importante, tão capaz. Doutrinas estranhas já estavam entrando na igreja, pessoas incompetentes já estavam lá. E aquele homem agora lá, num lugar perdido, numa cidade de mais de 1 milhão de habitantes, cuja maioria da população eram escravos. Porque Roma era bonito apenas ali no miolinho, mas fora era uma imundícia. E Paulo estava lá preso. Deus disse que ele iria pregar. Deus encheu com o Espírito Santo e agora a sua vida está nessa situação. O que aconteceu? Muito pelo contrário. Ele chega ao ponto de escrever o seguinte, irmãos, toda a guarda do imperador está mandando a paz do Senhor para vocês. Porque quando eu vim para cá, agora estou entendendo, estou pregando para eles, eles estão aceitando Jesus. Paulo podia entender. Ele aceitava, porque ele amava a Deus. Paulo não ficou dizendo, irmão, faz uma campanha para Deus enviar um anjo para me tirar aqui da cadeia. Eu quero ser próspero, eu prego o evangelho e ainda não consegui, sendo pastor, não comprei ainda uma BMW. Eu não tenho uma fazenda, eu não tenho uma cobertura em Miami. Eu ainda não consigo ter, imagina, eu quero espalhar o evangelho pelo Império Romano, eu preciso comprar uma rede de televisão. Eu preciso ter algumas rádios em meu poder. A maioria dessa turma que prega em rádio e televisão, na verdade eles estão fazendo só marketing pessoal, porque o evangelho por meio desses programas não alcança ninguém. Eu assisto esses programas para chorar. Como eu já não tenho estômago, eu quero fazer meus intestinos tremerem. Só prometem bênçãos e sensacionalismo, tudo vai dar certo. Antes de estar em Cristo, então, eu vivia fora dos planos de Deus. Mas chegamos então aqui, olha, estava lá, sabe, o versículo, eu não coloquei para vocês, mas tudo bem. Agora Deus tem um grande plano para a sua vida. Ora, antes de Cristo, eu não vivia para Ele. Mas agora vamos definir o que plano é esse que Deus tem. E Paulo declara isso de maneira clara. Ele diz lá, no versículo 29, em Romanos 8, porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem o quê? Parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Isto é, Ele fez isso porque Jesus é o exemplo.
a ser seguido, ele é o primeiro, ele tem a primazia. É para ele que nós temos que olhar. Então a pergunta que faço é: o que significa tornar-se parecido com Jesus? O sentido tem duas dimensões. Já vou dizendo: presente e futuro. Então, Deus o chamou para ser parecido com Cristo no tempo presente. Mas em que sentido? Para expressar o seu caráter, nas suas decisões, nas suas escolhas, e no modo de lidar com as pessoas, sejam elas agradáveis ou não. Sejam as circunstâncias agradáveis ou não. Nós aprendemos já que em parte conhecemos e em parte desconhecemos. Deus abre a porta e você passa e pensa que tudo vai ser um mar de rosa, mas de repente começam algumas coisas desagradáveis a acontecerem. E então essas coisas desagradáveis desaparecem, vem coisas agradáveis e depois desaparecem, vem as desagradáveis, vem essa nuance de altos e baixos, de bom e ruim, ou não é verdade? Você agora não está se entendendo com o seu marido, você diz assim: eu vou me separar. Talvez essa seja a melhor ideia para o momento, mas você deveria avaliar as suas ações. Por que você está dizendo que quer se separar? Você já procurou princípios que podem transformar a vida dele? Por meio da renovação de Deus na sua vida. Você tem expressado o caráter de Deus ou de Cristo ao seu cônjuge? Você diz assim: eu vou sair de casa porque eu não estou aguentando mais ficar lá. Eu quero uma vida independente. Por que essa ideia de independência entrou no seu coração? Isso é uma coisa mundana. O que Deus quer é que você ajude os seus pais, que você seja uma bênção dentro de casa e seja uma bênção para as outras pessoas ao redor. Tudo estava indo bem, de repente aconteceu algo. Voltamos naquilo de novo. Tudo está acontecendo agora de uma maneira que você diz assim: não estou aguentando mais. Mas neste momento você tem que se parecer com Cristo. Imagine as pressões que Jesus passou. O que ele fez? Ele orou pelas pessoas. Ele perdoava pessoas. Ele tinha misericórdia delas. Ele dava às pessoas o que elas realmente precisavam, e não o que elas queriam. Ele nunca se alimentou com o ódio, mas ele ensinava a palavra de Deus com amor e com muita paciência. E ao ensinar, ele mostrava o erro espiritual e moral que as pessoas cometiam. E lhes mostrava o caminho de correção, para que elas pudessem desfrutar da grandeza dos céus. Agora, por que eu vou ter que fazer tudo isso? Imagine eu ter que perdoar. Eu vou procurar um lugar que não me irrite com essas ideias. É lógico que você está fugindo de Deus. Na verdade, você nem Deus tem. Porque se você amasse a Deus, você entenderia logo: Pai, perdoa-nos,
perdoa os nossos pecados, perdoa-os, né? Como é que é? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se você não perdoa, você não vai ser perdoado. Pode escrever o que eu estou falando. Você vai para o inferno. Mas é o que você quer. Tem gente que se alimenta com ódio, dizendo assim: eu perdoo todo mundo, menos este. Não faça isso. Eu reconheço que às vezes nós temos vontade realmente de ver aquela pessoa assim, mergulhada num lago de álcool e nós com um palito de fósforo na mão. Ou então a pessoa dentro de uma banheira e a gente com um rádio de pilha. Jesus nunca se alimentou com ódio. Quando você diz isso, Deus sempre vai colocar no seu caminho aquela pessoa que você odeia. E sempre que você estiver avançando, sua vida vai travar, para que você conserte a situação. Porque se você não consertar a sua alma, a sua mente, você não vai ser uma pessoa bem-sucedida na sua vida. Não vai. Você nunca vai se dar bem consigo mesmo. Eu canso de dizer, irmãos, eu sempre digo a vocês, não canso de dizer, estudem esse que eu lhes dou. Leiam. Eu nunca me esqueço dos meus mestres, eles diziam: Walter, estude sermões. Leia a Bíblia, mas nunca deixe de estudar sermões de grandes homens de Deus. Porque dentro dos sermões existem muitos conselhos, muita direção. E você vai crescer, e Deus vai te humilhar. E se você for inteligente, você vai se arrepender e ser restaurado, renovado. É isso que Deus quer de nós. Agora você prefere que, quando eu falo essas coisas, que a palavra entre aqui e saia ali, e você ainda quer dar razão, às vezes para alguém que diz coisas assim. Você não pode dar razão a uma pessoa assim. Lembra? Quando você vai tomar decisões, lembra das meditações passadas, a lista de 5 pontos que eu dei a vocês, que vocês podem avaliar se é uma coisa moral ou imoral, se isso vai fazer bem à sua família, ou vai isolá-la, vai tornar você escravo de alguém, de uma circunstância. Você pode olhar tudo aquilo lá e tomar decisão. Será que vocês olharam aquilo de novo? Nós vivemos em uma luta constante contra o poder das nossas paixões, contra o poder das filosofias mundanas que se opõem a tudo que é Deus. E não é só isso, nós vivemos constantemente contra os poderes de Satanás e seus demônios. Porém, à semelhança de Cristo, assim como Deus habitava em Jesus, Deus habita em nós. Justamente para podermos pensar como Ele pensava e agir como Ele agia, de modo que Deus está disposto a nos dar recursos a fim de não sermos prisioneiros mais desses poderes. Então, diante de uma situação, diante de uma circunstância ou pessoas, o que nós devemos buscar?
Nós deveríamos buscar ações ou princípios claros que indicam qual devem ser as atitudes espirituais e morais que a palavra de Deus exige de nós diante daquela situação. O filho está gritando, você chama, senta junto e diz: filho, eu vou te falar de acordo com a Bíblia. A Bíblia diz que eu não devo irritar você. Por acaso eu irritei você onde? Deixe que ele expresse. Talvez ele vai falar uma grande bobagem. Agora, se você não tem conhecimento bíblico, se você não aprende nada, se você entra aqui e a sua mente fica passeando, vagando, você diz aí: eu já sei pregar, sei ensinar, sei cantar. Um dia veio um cantor aqui e eu estava conversando com ele. Ele disse: nossa, estamos em várias igrejas cantando e cantando, cantando e cantando e seguindo a canção. E eu disse: mas qual é a tua igreja? Nesse momento nós estamos sem igreja. E vocês estão cantando o quê? Estava lá naquela sala. Ele olhou para mim e disse assim: ué, fazendo a obra. Que obra? Ninguém sabe quem vocês são. Vocês não estão em lugar nenhum. Ninguém sabe qual é a sua idoneidade, o seu caráter. Ninguém está olhando suas falhas, suas forças. Ninguém sabe nada de você. Você chega lá, parece um astro. Estou cantando, porque tem uma voz. Grande porcaria. Eu estava nos Estados Unidos, chegou lá um conjunto, e então alguém dizia assim: olha, esses irmãos são conhecidos no Brasil todo. Eu fiquei olhando, mas quem é? Eu falei para ele: quem? Não sei se a gente estava num avião da TAM, acho que o piloto soltou o folheto do conjunto pelo Brasil inteiro, porque nós atravessamos de São Paulo até a Amazônia. Porque não é possível. Eu nunca vi os gospelando lá, os tal do gospel lá. Nunca vi. E começou com ela, tira pezinho do chão e não sei o que e tal. E queria que eu tirasse o pé do chão também. Falei: amigo, comigo não tem essas paradas não. Que é isso? Bobagem. Está cheio de Ivete Sangalo evangélica. Gente que dizia: não, Deus tem uma... Há um tempo atrás, eu tive até uma discussão com a Denise, que eu falei: essa pessoa não é verdadeira. Ela falou: não, é uma bênção, você vai ver. Ela falou assim: não, que Deus tem uma coisa nesse país maravilhosa. E falava: você vai ver o grande poder que Deus vai derramar. Onde eles estão? Fora daqui. Se Deus tem alguma coisa e eles fazem parte disso, como diziam, por que não estão aqui? É tudo uma bobagem, porque você não conhece a vontade de Deus, e também não conhece o que Deus diz, o que só Deus conhece. Está cheio de gente que compõe hinos, inclusive essa mesma loucura, que eu chamo de mente louca, né? Ela dizia assim: olha, irmãos, eu sei que os últimos discos que nós fizemos não atingiram o gosto de vocês, mas agora nós vamos nos esforçar para atingir o gosto. É uma louca mesmo. Porque na verdade, olha só, ela deveria fazer hinos para Deus, não é Ele que nós temos que agradar? Que gosto é esse? É uma burrice esse povo de Deus que eu vou te falar. É mais fácil, sabe o quê? Nascer pena em gato do que inteligência em crente. É muita burrice.
Às vezes eu não quero ser arrogante, Jesus, me ajuda, mas não dá. Na verdade, muitos cristãos estão confundindo os planos de Deus com os seus interesses pessoais. Se você um dia vai ser uma pessoa rica, só Deus sabe. Se você vai ser rico e depois se tornar pobre, Deus sabe. Eu acho engraçado, assim, ó. Deus sabia que eu ia ficar doente. Em nenhum momento eu e a Denise, nós ficamos lá, ó Deus, me tira a doença, me tira a doença. Não, Deus dá-nos força para passarmos essa situação. Se ela aconteceu na minha vida, então nos ensine a andar nela. Se o Senhor quer que eu me humilhe para pedir ao Senhor que me tire a doença, então me tira, eu vou me humilhar. Do contrário, me dá força para fazer a tua vontade até o fim da minha vida. Eu não sei quanto tempo eu vou durar. Quanto tempo eu vou estar aqui com vocês? Será que alguém pode se levantar? Eu tenho um plano. Então, ó. Então vem cá. Mas veja lá. Agora nem sei o que eu vou estar falando. Mas enfim. Não adianta, eu não fico pedindo nada. Tudo que eu peço é que Deus me dê coragem, me dê clareza, me dê inteligência, capacidade, cuidado, amor, paixão, para falar a vocês a verdade. Se você ficar buscando só os seus interesses, você nunca vai buscar o plano de Deus. Você faz corrente para dizer, não, Deus tem que me dar. Corrente para determinar. Lá no Nordeste fizeram numa igreja lá, a corrente dizendo assim, encostando Deus na parede. Verdade, Fausto? O Fausto foi lá e participou. Na verdade, Deus tem um plano na sua vida. Nada acontece por acaso. Antes de você chegar lá, Deus já estava lá. Eu nunca me esqueço das palavras de Ruth. O teu Deus será o meu Deus, não é? Ela disse, aonde tu fores, irei eu. Quer dizer, Senhor, Tu és o meu Deus, onde Tu estiveres eu estarei lá. Agora a sua vida mudou, você está agora dizendo, meu Deus, o que vai ser de mim? Calma, você tem que confiar nele. Não aconteceu nada na sua vida que Ele não soubesse. Foi Ele que planejou tudo. Um dia lá na eternidade, nós nunca vimos esse terreno, não existia esse bairro, mas Deus já viu tudo isso aqui planejado, essa bagunça que está Pirituba. Ele falou, Pirituba? Lá no céu o anjo começou a dizer, Pirituba eu não vou. Era o diabo, né? Aí então, lá em Pirituba eu não vou. Vai sim. Deus viu essa rua, Deus viu as pessoas, e nós estamos aqui. Deus viu o seu filho, Deus viu o seu bebê nascendo. Deus viu as suas burradas que você cometeu. As imbecilidades que eu fiz, que você fez. Deus viu tudo. Mas Deus viu uma coisa também. O seu desejo de tentar escrever sua própria história. Isso é grave. Você está querendo escrever uma história diferente daquela que ele escreveu para você. O salmista diz assim, antes mesmo do meu corpo tomar forma humana, tu já havias planejado todos os dias, isto é, todos os períodos de 24 horas. Você acredita nisso?
na sua onisciência, na sua onipresença, na sua onipotência, cada dia da sua vida, 24 horas, tudo estava escrito, cada segundo da minha vida, cada um deles estava registrado. Esse verbo registrar significa que está pré-ordenado, já determinado no teu livro, isto é, no teu livro de registros. É assim que está. Você não pode lutar contra isso. Se você errou, dizendo assim, mas Deus sabia que eu ia errar, então está tudo bem, né? Não, não está nada bem. Você tem que mudar a sua história. Você errou porque quis escrever a tua história. Eu errei porque eu quis escrever uma história. E merecia ser punido por Deus. Castigado, disciplinado. E tanto eu como você precisamos nos arrepender. E voltar ao original. E deixar que Deus cuide da sua vida agora. Davi escreveu sua história com Betsabá, muito triste. Deus fez com que ele se arrependesse, fez. Ele se voltou de novo para Deus, se voltou. Mas Deus não tirou as consequências. Mas Deus o protegeu. Tentaram destruir sua vida e não conseguiram. Porque Deus o retomou para si. Você errou. Você falhou. Se arrependeu, amém. Você está disposto a se ajustar diante de Deus? Sim. Vai ter dores de cabeça pelo erro que cometeu? Vai. Pessoas vão tentar destruir você? Vão. Mas Deus não vai permitir. Deus não vai permitir. Mas eu posso garantir que será sempre assim? Não. Jesus sempre agiu debaixo da vontade de Deus, porque ele era um exemplo para nós. Ele não foi o primeiro entre muitos irmãos. Vocês estão comigo ainda? Mas lembre-se que ele aceitou até o sofrimento que lhe sobreveio. Ele não perdeu sua confiança em Deus. E por que ele aceitou? Porque a sua vida representava muito nas mãos de Deus. Ele entendeu que, aquele momento, se ele agisse pela vontade de Deus, ele estaria abençoando muitas pessoas e abrindo a porta dos céus para aqueles que Deus queria chamar. Então, quando você aceita e entende esse momento da sua vida, você precisa parar com esse negócio de ficar correndo atrás de profetisa, de profetas. Está vendo alguma coisa? Estou vendo sim um xarope atrás do telefone aí. Você precisa parar com isso. Ficar buscando essas respostas absurdas. Você deveria buscar a presença de Deus e dizer: Deus, como é que eu devo me mover nessa situação? Eu estou com ódio no coração, não consigo perdoar tal pessoa. Me ajude, como é que eu faço? Porque isso vai me prejudicar. Deus, eu não estou conseguindo lidar com meu filho, com meu marido, com a minha esposa. Como é que eu devo lidar com essa situação? Trabalhe em mim. Se um dia o Senhor quiser acabar com esse negócio, será a tua decisão, não a minha. O Senhor vai dar um jeito nessa situação, mas eu quero viver de acordo para te agradar e abençoar meu próximo. Eu tenho que perdoar, sim, mas eu tenho que mostrar o erro que ele está cometendo. Eu não posso ser omisso.
Vocês estão me entendendo? Você não pode se omitir, você tem que ter coragem. Tem mulher que chega para o marido e fala assim: você pode ficar hoje em casa? Não! Tá bom. Você tem que falar: você não é um bom marido. Biblicamente você não é. Mas eu farei de tudo para ser uma mulher de Deus, para te ajudar. Isso vai queimar a mente desse cara. Isso é uma brasa que vai incendiar, vai trazer transtornos na mente dele. Você pode ter certeza. Ele vai começar a prestar atenção como você vai agir. Talvez ele vai pressionar você para que você perca o controle. Algumas vezes você até perderá, mas você pode voltar dizendo assim: olha, perdi o controle, me perdoe, não era isso que Deus queria de mim. Tudo que eu estou falando com vocês nesta noite são conselhos sérios, que vêm da Bíblia. Desculpe, olha, nós estamos nos relacionando, vamos namorar. Eu ontem comecei a te abraçar e eu senti um esquentamento. Não deveria ser assim, eu deveria te respeitar, deveria me cuidar mais. Eu senti um fogo que subia e descia, um fogo estranho. Era um graveto. Então, era um graveto em brasa. Mas, na verdade, então, quanta bobagem. Então, veja lá. Então não tem nada de então. Toda vez que você enfrenta uma situação agradável, desagradável, se você ama a Deus, você vai dizer: Deus, como eu tenho que agir dentro dela? Se eu estou dentro dessa situação, é justamente para agradar o Senhor e abençoar pessoas. Porque o cristianismo, a base do cristianismo é: amarás ao Senhor teu Deus e ao próximo. Quando você começa a buscar a si próprio, você não é cristão, você é mentiroso. Você está equivocado. Quando você começa a buscar os seus interesses, você não está buscando mais nada, você já perdeu Deus de vista. Enfim, Deus o chamou para ser parecido com Cristo no futuro. Se no presente você tem que ser parecido com Ele no caráter, porque você está dentro de um corpo cheio de pecados, lutando contra poderes antagônicos, seja o mundanismo e até Satanás, no futuro, se você perseverar até o fim, você vai receber um corpo glorificado, um corpo espiritual, semelhante ao de Jesus. E então você estará livre do poder da carne, dos seus desejos, do poder do mundo, do poder de Satanás. Então você vai viver para o céu. Você vai ser igual a Ele. Então nós somos chamados, o plano de Deus para nós envolve o quê? Sermos parecidos com Cristo. Não é sermos ricos, prósperos, não é sermos cheios de coisas terrenas. Esse não é o plano de Deus, não é isso que Deus quer que você pense, não é isso que Deus quer que você busque. Vá trabalhar, continue trabalhando onde você está, seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa digna, seja uma pessoa de Deus. Não vá ficar pecando lá, não fique jogando irmãos contra irmãos, pessoas contra pessoas. Tome cuidado do modo como você vive. Se você errou, se arrependa, volte, recomece, peça que Deus te abençoe. Pare de palhaçada, pare de brincadeira, pare de brincar com a vida. Olha aí, o que nós estamos assistindo. Um símbolo nacional nos dando uma vergonha desgraçada.
Como é que você pode chamar uma pessoa, você é uma pessoa pública, e você se expõe absurdamente, imoralmente perante uma nação, e ainda manda salmos via WhatsApp, para a pessoa com quem você se envolveu? Vocês sabem do que eu estou falando, só não vou citar nome. Um monte de jovens vão assistir essa pessoa e espera-se dela. O Brasil inteiro esperava dessa pessoa uma performance extraordinária. Então, de repente, ele vai lá, um atleta, chama uma mulher para ir fazer sexo com ele na Europa. Então você vê que situação, que vergonha. Aí depois, escreve a palavra de Deus ainda, tenta consolar a pessoa com a Bíblia. É uma confusão, porque não sabe o que está fazendo. Não sabe quem é. Assim é a pessoa que não conhece a vontade de Deus para a sua vida, ela não sabe quem ela é. Enfim, por isso, parecido com Cristo, persevere em viver para a glória de Deus no presente, sobre a terra, pois a sua fé persistente fará com que você tenha um corpo semelhante ao dele, a fim de viver na eternidade. Se o seu caráter transformado faz com que Cristo vive em você na terra, a sua persistência em viver no caráter de Cristo fará com que você viva nele na eternidade. Agora, Jesus vive em você, mas no futuro você viverá nele. Entendeu ou não? Agora o Espírito de Cristo está em você, para que Ele possa viver através da sua vida, mas na eternidade você vai estar nele, e você vai viver através dele. Na Bíblia não diz que em Cristo nós reinaremos? Você não é rei coisa nenhuma, mas a alegria de estar em Cristo, vê-lo reinando, nos tornará reinos e sacerdotes. E nós vamos reinar com Ele, com plena satisfação. Por isso, vamos terminar. Digam graças a Deus. Obrigado. Diga, olha lá o terceiro ponto. Seja corajoso, confie no chamado divino e no seu grandioso plano para a sua vida. Já entendemos que o plano de Deus não é que você seja uma pessoa tenha bem-estar terreno, tenha grandes coisas, ou não tenha nada. Eu não sei o que vai ser da sua vida. Eu não sei se você vai ser rico ou pobre, se você vai casar com uma moça bonita ou feia, com um rapaz bonito ou feio, narigudo ou não. Tem uma moça que diz, meu marido é tão narigudo que ele já está respirando a primavera de 2050. Cada vez que ele puxa, assim, vem um pólen de uma nova flor híbrida que eu não conheço, está lá, de 2050 já. Então, seja corajoso, confie no chamado divino, no seu grandioso plano para a sua vida. Veja lá o que diz no versículo 30. Assim Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também fez o quê? Os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória. Isto é, conferiu a eles o que? A sua honra, sua realidade esplendorosa, seus recursos poderosos. Então, meu irmão, Paulo ensina aqui algumas coisas, que Deus nos chamou, que Deus nos aceitou, Ele decidiu nos aceitar. E além do mais, em terceiro lugar, Ele repartiu conosco sua grandeza. O que isso quer dizer?
que Deus fez uma proposta a você e a mim. Você está disposto a sair dessa filosofia mundana? Você está disposto a não viver apenas para buscar seu prazer e interesses pessoais e viver para o meu prazer, voltar a expressar a minha imagem e semelhança, porque você é uma criação minha? Então compreendemos a sua proposta, nos regozijamos com ela e aceitamos os seus termos. Paramos com a inimizade, nos tornamos amigos. Agora, Senhor, sou o teu instrumento, usa a minha vida. E Deus diz: muito bem, eu vou chamá-lo de filho. Aqueles que Deus aceitou, por terem aceitado a sua proposta, a eles Deus conferiu o quê? A sua glória. Eu já vi pastores dizendo: Deus não reparte a sua glória com ninguém. Que não reparte o quê? Ele não reparte a sua glória com ídolos, com pecadores, pessoas que não querem se arrepender, que não querem mudar e acham que entram numa corrente e Deus vai dar o que Ele quer. Vai nada! Mentiroso! Pastores que ficam pregando só para tirarem dinheiro das pessoas. Deus não reparte a sua glória com essas pessoas. Talvez você não acredite, mas nós estamos falando tantas verdades, e eu não tenho dúvida alguma de que a glória de Deus está nesse lugar. Que os recursos de Deus estão sendo derramados sobre a sua vida. Se você está aceitando. Aqueles que aceitam a proposta divina desfrutarão dos seus recursos. Esses recursos tornarão o quê? Essa pessoa é espiritualmente equilibrada, mentalmente estável e sadia. E na área física, material, essa pessoa sabe que Deus suprirá as suas necessidades. Afinal de contas, Jesus disse: vocês valem mais do que os pássaros. Se a eles não falta o necessário, o Pai de vocês sabe que vocês valem muito mais do que eles e dará a vocês o que precisam. Deus nos dá então, neste instante, a força para nós lutarmos contra nós mesmos, contra o mundo, contra o inimigo Satanás, que quer nos afastar dele. E ao mesmo tempo, ele diz: fique tranquilo, porque eu vou suprir as suas necessidades. Se Deus permitiu que você abrisse um negócio, Ele vai suprir suas necessidades. E se Deus fizer com que aquilo se feche, não tenha medo. Outro dia eu estava dizendo assim: Deus, e se essa igreja acabar? Me peguei falando assim. E o Espírito de Deus na hora disse: você não sabe que eu controlo todas as coisas? Você está se preocupando com o que não deve, se preocupa em fazer o que é necessário fazer. Talvez você diga: ai, se eu perder esse emprego, Deus está dizendo a mesma coisa, você está se preocupando com o que não deve. Vá lá e seja honesto, vá lá e seja um homem de Deus, vá lá e pare de fofocar. Vá lá e seja uma pessoa decente. Não se meta com pessoas perversas. Não faça parte desse círculo. Ai, meu Deus, se essa moça me deixar, está preocupado com o quê? Vá namorar com ela, dá uns beijinhos nela, mas respeite. Não fique que nem trepadeira lá.
Não fique achando que isso é uma primavera, porque primavera é uma desgrama. Ela gruda e quando você vai tirar, está cheio de espinho, te arranha tudo. Porque a paixão é assim. Quando você percebe, a trepadeira está te sufocando, mas é tão gostoso que quando você arranca, sai sangue. A vontade de Deus para alguns é uma grande confusão. Eles não entendem que na Bíblia está escrito: amarás ao teu próximo, isso é a vontade de Deus. Filho, honra o teu pai, essa é a vontade de Deus. Pai, não levem seus filhos a ficarem irados, essa é a vontade de Deus. É isso que você tem que fazer. E outras coisas que estão lá. Busque a sabedoria. Guarde a minha palavra no teu coração. Leia, medite nela, dia e noite. Essas coisas nós não fazemos. Mas dizemos: Senhor, Tu queres que eu tenha uma casa nova, Tu queres que eu tenha um carro novo, Tu queres que eu tenha uma conta bancária melhor, Tu queres que eu tenha, Senhor, eu vou jejuar, porque eu sei que o Senhor quer que eu tenha um emprego que eu ganhe mais. Eu estou ganhando 5 mil, agora eu vou ganhar 15, eu preciso ganhar 15, eu preciso ganhar 15, eu preciso ganhar 30, eu preciso ganhar 50. Isso não tem fim. Trabalhe, e trabalhe muito. Se esforce, e se esforce bastante. Estude, e estude ao máximo. Se aplique. Seja um exemplo. Tome cuidado com as suas atitudes. Tome cuidado com os seus pensamentos. Siga os conselhos de Paulo. E essa desordem mental, essa confusão, vai desaparecer. E a sua fé em Cristo vai se acentuar. A vontade de Deus está aqui, neste livro. Mas também tem a vontade de Deus que não está aqui. Isso é dele. Se a pessoa que você está namorando não vai ficar com você, já está escrito, não vai. Mas se você arrombar a porta e fazer com que ela fique, você não sabe a desgraça que você se meteu. Aí pode não ter conserto. Uma coisa é Deus abrir a porta, outra coisa é você arrombar a porta. Por meio de uma outra história que você cria para si mesmo. Já falei demais. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Quando a gente fala e o mais Ele fará, você diz assim: é o que eu quero. Não, é o que você não sabe. E o que Ele vai fazer? Nem eu e nem você sabemos. Não sabemos. A Bíblia diz: confiemos os nossos problemas ao Senhor e dele receberemos toda a ajuda. Como será a ajuda? Não sei. Walter, estou com um problema com a minha sogra. Deus pode me ajudar? Pode. Sabe o que significa esse pode na cabeça dele? Deus vai matar a velha.
Mas o que Deus quer fazer é outra coisa. Deus quer fazer com que ele a ame. E aí Deus vai criar uma situação desagradável na vida dele. E pode ser que aquela que ele quer ver morta o ajude. Muitas vezes nós falamos assim, esse pessoal, eu já vi cristão assim, eu não vou ter amizade com essas pessoas, não vou conversar com gente que não é da igreja. Aí de repente você tem um problema, ninguém da igreja se preocupa com você, e a pessoa com quem você odiava, você tinha ódio, desculpe, é a que te ajuda. Você não se lembra o caso de Elias? Quem o alimentou lá no Querite? Os corvos. Eram consideradas aves impuras. Eram elas que traziam carne e pão para Elias. Cuidado, irmãos. Jesus disse, busque primeiramente o reino de Deus e o modo de vida que Ele quer, e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. O que está escrito na Bíblia é a revelação clara de Deus, é aquilo que você precisa seguir. E se você não seguir isso daqui, esquece o outro. Você pode buscar agora, agora consegui o que eu queria. Não, você conseguiu justamente o que queria. Talvez você não está onde Deus queria que você estivesse. Mas Deus não vai matar você. Ele vai permitir que você entre dentro de um poço quase sem fundo. Pai, você não quis? Agora você está muito feliz fazendo o que você quer, andando com quem quer, indo aonde quer. Deus não vai matar você. Há pastores que estão pregando de um jeito para conseguirem dinheiro de pessoas. Deus não vai matar esses caras. Mas eles estão entrando num poço sem fundo. Há muitas pessoas no governo que mentem para as pessoas, que judiam das pessoas, que matam pessoas. Talvez Deus não irá matá-los, mas eles estão entrando numa fossa, num lamaçal, que não vão conseguir sair. Pessoas judiadas, pessoas mortas, pessoas inocentes. Onde está Deus? Ele está permitindo essa situação. Por meio dessas situações, Ele sensibiliza outras pessoas. Cristãos deveriam aprender a viver dentro dessas situações, pelo poder de Deus, para abençoar outras pessoas e agradar o Senhor. Por isso, irmãos, de fato, Deus tem um plano para a minha vida e a cada um de nós, o qual é sermos parecidos com Jesus, tanto no presente como no futuro. Esse é o seu plano revelado, e o que passar disso se tornará em confusão mental. Você ficar dizendo, Deus, o que o Senhor quer que eu faça amanhã? Que você acorde. Tome um café para não ficar com um bafo de jaguatirica, de onça, bafo de onça. Vá trabalhar. Cuide da sua família. Vai estudar. É isso que Deus quer. Vai ser uma pessoa responsável. O que o Senhor quer amanhã da minha vida? Que você me ame, que você siga o que está aprendendo na Bíblia. O que você não sabe, fica por minha conta. Que Deus nos abençoe. Amém. Em meu coração
minha